todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube e Instagram do GEB, que é o Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Aqui nós fazemos o estudo, o breve estudo das obras dos livros da coleção Fonte Viva. Atualmente estamos com o livro Vinha de Luz, já no capítulo 119, que será lido hoje. E nesses estudos a gente busca sempre trazer uma mensagem, buscar um pouco mais de esclarecimento e de compreensão das mensagens desses livros da coleção Fonte Viva. Como eu disse, atualmente nós estamos no livro Vinha de Luz, sempre baseados nos pilares da doutrina espírita, mas principalmente no Evangelho do Cristo, para que a gente possa encontrar nessas obras recursos que nos fortaleçam, que nos auxiliem na nossa caminhada em busca da nossa tão desejada evolução espiritual, em busca do nosso crescimento, enquanto espíritos, sempre tendo ciência de que somos seres espirituais passando por uma experiência terrena e que devemos cuidar cada vez mais do nosso espírito em busca dessa progressão, em busca dessa evolução que tanto desejamos. E a gente sempre pede a Deus e a espiritualidade que nos acompanha, que nos auxiliem nessa leitura, nos intua, nos ofereça recursos para melhor compreender essa mensagem e extrairmos dela aquilo que de melhor nós precisamos, nós necessitamos. Cada um individualmente com a sua necessidade, mas com a contribuição coletiva que todos nós necessitamos. Então vamos à leitura de hoje, do capítulo 119. Esse capítulo do livro Vinha de Luz tem como título Fortaleza. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Nos disse Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Quereis fortaleza? Não vos esqueceis a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Julgam-se, então, perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência do preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas, que é imprescindível não menosprezar. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas, que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é uma tormenta de almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação do poder ao alargamento do caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra à gloriosa ressurreição no plano espiritual.
Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Fortaleza, sabendo que a tribulação produz fortaleza. Esse texto nos mostra o quanto é importante que nós demos atenção a todos os desafios que cada um de nós experimenta em nossas vidas, né? E quantas vezes a gente pede, Senhor, dai-me paciência, Senhor, dai-me fortaleza, Senhor, dai-me compreensão. E na maioria das vezes isso surge em nosso caminho como desafios. Por quê? Porque nós necessitamos, nós compreendemos, quando nós pedimos todos esses atributos, né? Nós compreendemos que, nós não compreendemos, nós não percebemos que existe uma necessidade de que cada um de nós faça exercício daqueles atributos que nós estamos solicitando. Quando nós pedimos fortaleza, quando nós pedimos compreensão, nós vamos ter oportunidades de demonstrar o quanto já somos fortes, o quanto já somos capazes de compreender. Mas é necessário que nós coloquemos em prática aquilo que nós já temos dentro de nós, aqueles recursos que cada um de nós já tem. E o que fazemos na maioria das vezes é que quando nos deparamos com essas dificuldades, a primeira coisa que nós fazemos é começar a orar pedindo a Deus para que tire aquilo do nosso caminho, porque está nos causando algum tipo de dor, de sofrimento, de desconforto. E nós queremos buscar essa posição de conforto. É muito comum nos dias em que nós atravessamos hoje, em que nós nos deparamos hoje, estarmos sempre buscando uma posição de conforto. Mas o que acontece conosco quando nós encontramos um lugar de conforto? Na maioria das vezes, nós nos estacionamos naquela situação de conforto. E quando nós nos estacionamos, quando nós paramos, a gente não avança mais, a gente não progride mais, a gente não está alcançando mais degraus mais altos, não estamos buscando o nosso crescimento. E é por isso que essas tribulações, elas existem na nossa vida, para nos estimular a continuar a caminhar. Mas para onde a gente deve caminhar? E aí é tão importante estarmos conectados com o Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo é o Cristo nos exemplificando através da sua vida o quanto é possível que cada um de nós coloque em prática nas suas vidas as leis divinas, né? E o quanto nós esquecemos disso. Se nós estivermos conectados com as leis divinas e nós nos espelharmos no Cristo, nós veremos que nós somos capazes de suportar e avançar diante de todas as tribulações que porventura venhamos a encontrar no nosso caminho, na nossa vida. Então é por isso, é importante sim, quando nós paramos em oração para pedir auxílio, nós necessitamos compreender que a caminhada depende de nós. E esse pedido de auxílio que seja uma luz para que a gente possa enxergar os recursos que nós já temos, ou que nós devemos buscar através do exemplo do Cristo, no Evangelho do Cristo. Aqui fala na primeira frase, que na maioria das vezes a gente busca a fuga disso, né? Porque nós não queremos enfrentar esses desafios. Nos parecem muitas vezes impossíveis de serem enfrentados, dolorosos demais para serem enfrentados, e que deve haver um caminho mais fácil. Mas que nós não nos esquivemos desses caminhos, dessas tribulações, desses desafios. E sim, nos agarrando ao exemplo do Cristo, ao Evangelho do Cristo. E na fé que nós já temos esse recurso, que nós devemos desenvolver cada dia mais em nós, e quanto mais nós desenvolvemos, quanto mais nós enfrentamos esses desafios, mais nós percebemos que já temos esses recursos.
E isso faz com que a nossa fé seja cada vez mais crescente, porque a gente para de temer e se põe a enfrentar, se põe a entender e a compreender, porque se a gente também não parar para compreender o que aquilo quer ensinar para nós, nós vamos perder uma grande oportunidade de crescimento espiritual e de autoconhecimento, percebendo que a gente tem essas fortalezas dentro de nós, que nós já temos essa semente divina dentro de nós, que nós precisamos cuidar delas e nos esforçarmos para que ela possa germinar e produzir seus frutos nas nossas vidas. Então não nos esqueçamos disso, né? E que quanto mais a gente nos esforçar para superar essas dificuldades, mais nós vamos nos sentir fortes, mais nós vamos despertar essa consciência dentro de nós. E cada vez menos essas dificuldades nos afetarão em nossa vida, né? Porque nós provaremos a todos os obstáculos que nós nos depararmos, que nós somos capazes de superar. Algumas vezes de forma mais delicada, algumas vezes de forma menos delicada. A gente não vai menosprezar a dificuldade que ninguém possa, porventura, enfrentar, mas que nós precisamos compreender que nós somos seres espirituais passando por uma experiência terrena. E esses estímulos que nós enfrentamos por aqui têm o objetivo de nos fazer crescer espiritualmente. E que a gente não esqueça, né, de que na oração maior do Pai Nosso, né, lá no final, nós pedimos a Deus que livrai-nos de todo o mal, né? Ó Pai, livrai-nos de todo o mal. A última frase do Pai Nosso. Mas que, para nos livrar de todo o mal, é lembrar que Ele já nos deu o recurso. Depende, cada um de nós aqui está passando pela sua experiência. E é importante que nós compreendamos que a possibilidade de nos livrarmos do mal está dentro de nós, por aquilo que Ele já nos entregou, por aquilo que Ele já nos ofereceu, e que depende de nós, conectados a eles, jamais desconectados, sempre conectados ao Pai. Depende de nós colocarmos em prática tudo aquilo que Ele já nos deixou. Tenhamos essa fé de que Ele já nos deu os recursos e que Ele está ao nosso lado de tantas formas, né? Através da nossa própria força, através dos nossos amigos, dos nossos parentes, através da oração que nos conforta, mas que é necessário que nós superemos os obstáculos que surgem nas nossas vidas por esforço próprio, para cada vez mais a gente se fortalecer e cada vez mais termos ciência de que a gente pode sim caminhar com fé, com a certeza de que a gente vai alcançar aquilo que a gente tanto necessita, né? Mas que precisamos sim nos colocarmos em movimento. Por isso, sairmos muitas vezes da nossa zona de conforto para alcançar aquilo que muitas vezes a gente nem sabe o que é certo ainda, mas que com certeza nos colocará. Estando sempre no caminho do Pai, seguindo as leis divinas, sempre que nós enfrentarmos um obstáculo, nós vamos encontrar um lugar muito melhor adiante, né? Lembremos sempre que livrai-nos do mal, essa liberdade do mal, nos libertar desse mal depende desse nosso movimento. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Pedimos sempre que possam divulgar as nossas mensagens, né? Compartilhem com aqueles que vocês amam, que desejem que possam escutar essas nossas mensagens, caso considerem essas mensagens mensagens realmente conectadas com a mensagem do Pai, e que a gente possa construir um mundo cada vez melhor. Fiquem com Deus e até a próxima.